Tudo bom, criançada? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, então eu já dei boa tarde, bom dia, boa noite, tudo para você no horário que você estiver assistindo. Eu espero que você esteja como eu, com muita saudade da igreja, sentindo muita falta da gente estar junto. A gente está cansado, não é verdade? A gente já tá cansado, mas mais um pouquinho, mais um pouquinho. Quem sabe logo, logo a gente tem novidades, não é verdade? Os mais velhos já vão voltar às aulas essa semana, que já estão no ensino médio, né? E logo, logo, quem sabe a gente pode voltar. Nós vamos começar nossa aulinha de hoje, mais uma história. E que história será essa que eu vou contar hoje? E quem sabe o que nós estamos comemorando hoje? O dia do quê? Que será? Que história será essa? Que dia nós estamos comemorando? O que é que nós vamos aprender hoje? Daqui a pouco a gente vai ver. Vamos orar? Deus, muito obrigada por mais um domingo estarmos na Tua presença, por mais uma vez estarmos ouvindo a Tua palavra e buscando do Senhor essa edificação. Esteja nos abençoando e cuidando de nós em nome de Jesus. Amém. Gente, nós vamos decorar hoje o versículo que está lá no livro de Romanos. O livro de Romanos é um livro escrito pelo apóstolo Paulo. Será que ele é um dos personagens da nossa história? O personagem do apóstolo Paulo, ele escreveu para os romanos, aqueles que moravam em Roma. E ele está escrevendo, e lá no capítulo 10 do versículo dessa carta, no versículo 13, ele diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas aí ele começa a fazer algumas perguntas. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E aí a parte que nós vamos decorar hoje. E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14c. Esse é o versículo que nós vamos decorar hoje. Romanos 10, 14c. Como vão ouvir a palavra? Como vão ouvir se não tem quem pregue? Como que as pessoas vão conhecer a Jesus se a gente não falar de Jesus para elas? Será que alguém vai ouvir falar de Jesus assim? Ela vai conhecer Jesus do nada? Existem casos, né? Existe o próprio caso do nosso amigo apóstolo Paulo. Ele está aqui, é quem nós vamos ouvir a história hoje dele. Apóstolo Paulo estava lá, ele perseguia os cristãos, ele não queria saber de nada, ele matava todo mundo. E de repente, num dia, numa viagem, apareceu uma luz muito forte, ele caiu, ele estava no seu cavalo, e ele caiu, e ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque Paulo, antes de conhecer Jesus, era Saulo. E aí, então, o Saulo se converteu, se transformou em Paulo, e ele começou a falar de Jesus para todas as pessoas. E aí ele fala para os romanos ali: olha, como que as pessoas vão conhecer Jesus se a gente não pregar? E esse é o versículo que nós vamos decorar hoje, que nós precisamos falar de Jesus. E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14c. E como ouvirão, repete comigo, e como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, 14c. Repetiram comigo? Romanos 10, 14c. Romanos 10, 14c diz o que mesmo? Muito bem. E como ouvirão se não há quem pregue? Nesse domingo, hoje, nesse domingo de setembro, nós comemoramos o Dia da Igreja Perseguida. Ele é chamado de DIP, Dia da Igreja Perseguida. Por que igreja perseguida? Vocês veem alguém perseguindo a igreja sai correndo e tal? Não, né? O que será que significa essa igreja perseguida? Infelizmente, no nosso mundo, tem muita gente que não gosta de Jesus, muita gente que não
quer saber do nome de Jesus e o pior ainda, não deixa ninguém saber também. Então, em muitos países mesmo, é proibido falar de Jesus, é proibido louvar, é proibido orar, é proibido pregar, é proibido qualquer coisa com relação à palavra de Deus. Você não pode orar junto com outras pessoas, você não pode louvar junto com outras pessoas, você não pode estudar a Bíblia junto com outras pessoas. Tudo é proibido, você tem que fazer tudo escondido. Orar escondido, ler a Bíblia escondido, você tem que falar de Jesus de uma maneira muito disfarçada e escondida e sabendo muito bem. Tudo é muito perigoso, porque se eles descobrem, eles prendem você, eles até matam você. E infelizmente ainda hoje, nos nossos dias, tem muita gente que morre pelo nome de Jesus. Morre porque prega o nome de Jesus, porque fala de Jesus, assim como os nossos amigos da história. Essa nossa história está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Paulo, ele estava com um companheiro dele, esse aqui é o Paulo, olha aqui, esse era o Paulo. E ele tinha um companheiro de viagem, que era o Silas. Silas era mais novo, mais jovem, e Paulo estava ensinando as coisas para Silas. E eles andavam e foram pregar a palavra de Deus numa cidade chamada Filipe. E quando eles estavam pregando, falando da palavra de Deus, aquelas pessoas também não gostavam. E eles prenderam Paulo e Silas, puseram os dois na cadeia e puseram guarda lá na frente para cuidar dele e estava tudo certo lá. Eles estavam presos, então eles não iam mais poder falar de Jesus para ninguém, não é verdade? Eles estavam lá presos, de certo iam ficar chorando. Ah, eu tô preso. Iam ficar se lamentando. Ai, porque Deus deixou me prender. Iam ficar lá reclamando, não é verdade? Nada disso. Sabe o que eles estavam fazendo enquanto eles estavam lá na prisão? Quem sabe? Quem sabe me dizer o que é que eles faziam enquanto eles estavam lá na prisão? Eles estavam louvando a Deus. Eles louvavam lá e eles cantavam. Enquanto eles estavam lá na cadeia, certo, eles cantavam assim: eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Não sei se era essa música, é bem provável que não, né? Mas eles estavam cantando, louvando, cantando louvores a Deus, porque eles queriam sempre louvar a Deus. Eles amavam a Deus e queriam louvar a Deus em todo o tempo. Eles eram missionários. Eles estavam indo pregar a palavra de Deus. Paulo e Silas, eles não tinham medo não, eles iam e falavam. Hoje em dia nós temos muitos missionários que também não têm medo, que vão e pregam a palavra de Deus. Eles são os missionários que estão indo. E, para a gente se lembrar, vamos lembrar que a gente já estudou isso, tem 3 maneiras da gente fazer missões. Uma é como Paulo e Silas, indo, pregando, falando. Pode ser lá onde eles, longe, como a igreja perseguida é hoje, como os missionários vão. Pode ser na nossa vizinhança, com os nossos amigos. Quais são as outras 2 maneiras que a gente tem de fazer missões? E orar, isso mesmo. Orar é uma outra maneira de fazer missões. Nós podemos orar por aqueles que estão lá, assim como os amigos de Paulo e Silas oravam por eles. Eles estavam lá na cadeia e tinha muita gente orando por eles. E eles estavam lá louvando. E nós também podemos orar por aqueles que estão lá no campo missionário, pregando a palavra de Jesus, correndo o risco de serem presos. E a outra maneira é contribuindo financeiramente, ajudando. Então, nós podemos ajudar aqueles missionários que estão lá para que eles possam ter sustento para poder falar da palavra de Deus. Então, 3 maneiras de fazer missões é ir, orar e contribuir. Muito bem. E assim Paulo e Silas estavam lá na cadeia, porque tinha gente orando por eles, eles estavam indo, tinha pessoas que contribuíam com o ministério deles, e eles estavam fazendo missões lá. E eles estavam louvando a Deus naquela cadeia, louvando a Deus, porque quando a gente tem Jesus no coração, não importa se a gente está passando por uma coisa difícil ou não, a gente quer sempre louvar o Senhor. E enquanto eles estavam louvando, no meio da noite,
Vocês não sabem o que aconteceu. Eles estavam lá. Eu li na Bíblia e vou contar para você que com Jesus você pode vencer. E eles estavam louvando. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Eles estavam louvando louvores, eles estavam cantando. Amo ao Senhor porque Ele ouve a minha voz. Eles estavam cantando músicas, eles cantavam os salmos, eles cantavam um monte de coisa. E sabe o que aconteceu de repente, gente? Vocês sabem o que aconteceu? De repente, os louvores deles ficaram tão tremendos, eles estavam cantando com tanta força, que as paredes da cadeia caíram. As paredes caíram todas e eles ficaram soltos. O louvor deles estava tão tremendo que a cadeia se quebrou todos e eles ficaram livres. Então eles falaram: vamos fugir daqui agora. Vamos fugir, Silas. É isso mesmo, Paulo, vamos fugir. É isso que eles fizeram? Eles continuaram a louvar. Porque o carcereiro que estava ali, quando viu que a cadeia tinha sido derrubada, ele imaginou: os prisioneiros fugiram, eu vou me matar, senão os meus chefes vão fazer isso. E aí quando ele pensou em se matar, Paulo e Silas falaram: faz nada não faz nada não, porque a gente está aqui. A gente está aqui ainda, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E ele: mas como assim? Vocês não fugiram? A cadeia estava aberta e vocês não fugiram? Por que vocês não fugiram? Sim, porque o nosso Deus é quem cuida de nós e a gente tem um propósito para fazer aqui. E aí então o carcereiro perguntou: o que eu posso fazer para ser salvo? Ele queria ser salvo. E aí então Paulo e Silas falaram para eles uma frase que eu gosto muito, de Atos 16:33, que diz assim: olha, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Não é 33 não, é 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então, aquele carcereiro diz: eu creio, eu quero aceitar Jesus, eu quero ter essa alegria que vocês têm. Então, Paulo e Silas batizaram aquele homem e toda a sua família, provavelmente até naquela água que tinha ali na cadeia, que era usada para eles lavarem os açoites quando eles apanhavam. É muito linda essa história. E aí então, aquele carcereiro foi batizado ali na prisão mesmo. E aí então ele também começou a fazer parte da família de Deus. Ele era mais um membro da família de Deus, porque Paulo e Silas pregaram, eles falaram de Jesus. Esse é o nosso objetivo. É para isso que a gente vive, para falar de Jesus, para compartilhar o amor dele com as pessoas que vivem ao nosso redor. É para isso que Deus nos ama. E o versículo de Romanos 10:14 diz como mesmo? E como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão... Como é que aquele carcereiro ia ouvir falar de Jesus se ninguém tivesse pregado para ele? Como as pessoas lá na China vão ouvir de Jesus se ninguém falar para elas? Como as pessoas lá no Cazaquistão? Pensa num país bem difícil desses que tem uns nomes estranhos. Pensa, como é que aquelas pessoas vão ouvir falar de Jesus se ninguém pregar? Por isso que hoje nós comemoramos o Dia da Igreja Perseguida, porque existem muitos lugares em que eles não podem ir à igreja assim como a gente pode. Que triste, muito triste. Que Deus nos ajude a sermos missionários, indo, orando e contribuindo, e que a gente sempre possa fazer a vontade de Jesus. Eu lembrei de uma música agora, eu vou cantar com vocês e quem lembrar canta comigo. Posso ser um missionáriozinho pra falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em minha terra, usa-me, pois, Senhor. Não preciso atravessar os mares para dar aos outros novas salutares. Posso fornecer sustento aos outros que o meu Senhor mandou.
Hei de orar e trabalhar fielmente, caso Deus me chame, seguirei contente para os campos que vão branquejando, dispõe de mim, Senhor. Amém? Dispõe das nossas vidas, Senhor. Dispõe de cada um de nós e que nós sejamos verdadeiros missionários para a honra e glória do Senhor Jesus. Um beijo grande para vocês. Assistam a aulinha online agora com as professoras na classe dos maiores e dos menores. Um beijo bem gostoso e até a próxima semana. Tchau, tchau!